Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à oficina sobre plantas alimentícias não convencionais, PANC. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Vera Núbia Mascarenhas. Gostaria de saber, Vera Núbia, se posso começar a sua apresentação, se está tudo ok com você. Eu vou falando um pouquinho enquanto Vera Núbia se organiza. Então, essa é uma atividade desenvolvida pelo componente do semestre letivo suplementar, Seminários em Alimentação Coletiva, em parceria com o projeto de extensão Viver Bem, Práticas de Promoção à Saúde em Tempos de Pandemia. Então, nós vamos hoje realizar a oficina com a nutricionista Vera Núbia Mascarenhas, que é formada pela Escola de Nutrição da UFBA, e além de nutricionista, ela é estudiosa dos alimentos e se dedica há mais de 30 anos ao estudo dos alimentos. Em 1989, de forma pioneira, abriu um restaurante de alimentação saudável e natural que se tornou referência em Salvador. Posteriormente, cursou nutrição aqui na Escola de Nutrição da UFBA e até hoje trabalha tanto como chefe de cozinha como nutricionista com alimentos saudáveis. Então, agora todos já estão vendo a nutricionista Vera Núbia, desculpe. Eu estou aparecendo aqui na tela, a professora Marta, em conjunto com outras professoras também no componente, professora Ingrid, professora Iracema, professora Purificação e professora Rosiberi. Além disso, também fazem parte desse evento as professoras técnicas e discentes que fazem parte do projeto Viver Bem, professora Débora, professora Camila, professora Nilda, e, como apoio técnico, a nutricionista Dulcimara e as discentes Alana, Lorena e Tayane. Então, agora, com muita alegria, que eu passo a palavra para a professora Vera Núbia, e eu peço para que todos que estão acompanhando o evento permaneçam durante a fala da professora com a câmera e o microfone desligados. O chat vai poder ser utilizado para perguntas. Vera Núbia, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande, né, estar assim retornando a casa. E hoje nós vamos falar, né, um pouco sobre um assunto que eu tenho me dedicado nesses últimos 20 anos, né? Quando eu tive um restaurante em Salvador, eu já utilizava muitas plantas, né? Que eu não conhecia ainda nessa época essa terminologia, né? Ela foi cunhada há um tempo menor, né? Que é a de plantas alimentícias não convencionais. Eu chamava de hortaliças tradicionais ou ancestrais. Então, eu já tinha assim, já um costume de utilizar. E aí eu preparei, né, para vocês hoje uma mesa com várias coisas que é da minha prática, né? Tanto em consultório, como também eu utilizo no dia a dia na gastronomia. Essas plantas que eu coloquei aqui, eu gostaria de falar primeiro, e depois a gente vai fazer um momento, né? Que eu vou dar umas dicas de como preparar, de como fazer, mas eu inicialmente já vou falando e já vou trazendo isso para ela, para cada planta, ok? Então, quando a gente pensa em planta alimentícia não convencional, a gente também tem que pensar naquelas partes que às vezes a gente não utiliza. Então, hoje, meu universo, né, quando eu penso em plantas alimentícias não convencionais, é tudo, né? Então, por exemplo, se eu pego uma abóbora e utilizo essa casca, que normalmente todo mundo joga fora, então eu estou utilizando uma parte que convencionalmente é descartada. A semente da abóbora, nós não temos também muito costume de utilizar, que também entra nessa lista de coisas que são de partes de plantas que são descartadas, né? Então, de uma abóbora, a gente pode aproveitar tudo, a casca, a semente, a cambuquira, né, que é a rama, as flores. Então, ela pode ser utilizada 100%, ela pode ser utilizada completamente. Pensando na bananeira, eu até coloquei uma folha de banana aqui bem grande, né?
Nós podemos utilizar da bananeira a folha para usar ela como suporte, né? Então, ao invés da gente utilizar papel de alumínio, a gente pode utilizar a palha da banana para fazer envelopes, tipo papilotes, para poder colocar como para forrar assadeiras. Você vai assar um pão, você pode utilizar. Da banana, a gente pode utilizar a banana verde, né? Banana verde é punk, né? Por quê? Porque não é comum a gente consumir banana verde. A banana verde, você pode utilizar tanto preparando a biomassa, como pode usar também a banana em cozidos. Nós temos aqui na Chapada receitas tradicionais, como o de banana verde. Então, a banana verde ela é muito interessante. Ela dá para você fazer várias combinações, dá para fazer farinha, fazer pão com a farinha da banana verde. Então, é uma parte também. Uma outra parte que é descartada e que é assim a alma da bananeira é o palmito. Esse aqui já escureceu um pouquinho, porque a gente não consegue fazer tudo rápido. Então, quando a gente tem que cortar a bananeira, né, quando ela produz o cacho, a gente tem que cortar a bananeira. Então, imagine, a gente pode aproveitar também o palmito, e aí dá para fazer conservas deliciosas, fazer altas combinações. Aqui mesmo tem pedaços, ó, nessa receita. Eu corto ele, faço ele bem fininho e ele dá um sabor especial. E a gente vai usar isso aqui como se fosse um palmito mesmo, né? Então, olha a dica aí, jamais jogar parte da banana fora. Uma outra punk interessante é o mangará, né? O mangará da banana. Nós podemos utilizar essas flores aqui, né? A gente retira essa florzinha. Gente, isso aqui faz uma conserva deliciosa. E aqui a gente vai ter que dar um pouquinho de trabalho, a gente tem que tirar isso aqui, ó. A gente tira só isso aqui, tá? E aí você vai dar uma fermentada e coloca, faz uma conserva, faz um picles. É incrível, fica delicioso. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é tirar todas essas folhas grossas, que também a gente pode utilizar para fazer um evento. E aí a gente pode usar isso como, né, corte. E aí aqui dentro também tem um palmito, que podemos utilizar para fazer xaropes, podemos utilizar para fazer camponata, ao invés de utilizar uma berinjela, a gente faz do mesmo jeito, aquela mesma forma de preparar uma camponata. A minha eu faço o seguinte, eu faço um branqueamento, né? Na verdade, não é um branqueamento, eu faço uma fervura em 3 águas, depois eu tempero com muita cebola. Para um mangará desse, eu iria utilizar mais ou menos 2 cebolas desse tamanho, né? E aí eu iria fazer a cebola também picada, cozinha os dois juntos por um tempo, sem usar absolutamente nada de óleo, nada de gordura. Então, ela vai cozinhando e aí você bota uma folhinha de louro, eu coloco pimentão, passas e faço ela cozida. Eu não faço no forno, como normalmente a gente faz a camponata no forno. Essa eu faço no fogão mesmo, então eu vou cozinhando ela. Às vezes você coloca uma água para hidratar um pouquinho, mas nunca colocar muita água, sempre só hidratando. Quando ficar pronta, você guarda ela e no outro dia você vai preparar um caldo bem bacana com azeite, alho, orégano, e aí você vai colocar e aí faz aquela conserva maravilhosa. Deixa um dia e aí você pode consumir, é surpreendente o sabor. Não deixem de fazer. Outra coisa, eu sou muito apaixonada pelo mangará de banana verde. Ele é muito versátil, dá pra gente fazer várias coisas com ele. Uma coisa que eu ensino muito para as pessoas isso aqui é muito interessante para se preparar xaropes. Eu trabalhei uma época no Mosteiro de São Bento. Nós tínhamos um trabalho lá com a comunidade e nós preparávamos xarope de mangará. Era um trabalho feito com farmacêutico. Eu, na época, nem era nutricionista ainda, mas eu trabalhei nesse projeto por 4 anos. E nós, depois, devolvíamos esses xaropes para a comunidade. Gente, os resultados eram incríveis, incríveis. Então, tanto a gente usava para anemia, como também utilizávamos para tosse, gripes, resfriados. E era um sucesso. Isso chegou depois até virar
numa lojinha no Pelourinho que chamava Botica da Terra, mas essa loja, o início foi através do Mangará. Então, eu sou muito apaixonada pelo Mangará e adoro a sua versatilidade, ele é muito interessante e é muito saboroso, né? Eu não vou falar de nada aqui que eu não goste, que eu não acho muito saboroso, né? Saindo da banana, a gente vai pensar um pouco na batata doce. Uma coisa que aconteceu, né? Quando eu geralmente vou falar sobre punk, eu gosto muito de lembrar que nós fomos perdendo diversidade, né? Então, isso aqui é uma biodiversidade, né? Nós fomos perdendo, a gente chega no supermercado, você só acha um tipo, no máximo 2 tipos de batata, né? De batata doce. Então, ó, nós temos aqui a batata doce amarela, aqui essa daqui é uma batata doce roxa, que eu, inclusive, eu planto em casa, né? Eu faço as ramas, né? E essas ramas aqui, tanto eu uso, por exemplo, estou em casa, não quero sair para comprar folha para fazer uma salada, ou não tenho aqui, você pode usar a própria rama da batata doce. E é muito fácil de fazer. Eu sempre tenho uma batata, assim, ó, essa aqui já é de outra batata. Então, a gente sempre tem em casa para fazer um suco verde, para rechear um prato. Então, isso aqui é uma coisa que eu sempre estou fazendo. E aí a gente vai mantendo também, né, a diversidade. Aqui essa é a batata roxa, essa aqui é uma batata laranja, por sinal muito bonita, ela faz um pão muito saboroso. Essa aqui já é outra batata, né? Então, assim, variedade, né? Trazer essa coisa da variedade que a gente vai perdendo com o tempo, né? E da batata doce, a gente pode fazer várias coisas, né? A gente pode utilizar também a casca. Eu trouxe aqui também, né, para mostrar para vocês, o melão proá, né? Esse melão proá é uma outra punk que desapareceu e que ela é muito interessante. Tem gente que chama melão caroá, melão proá. Aqui na minha região a gente chama melão proá. Ele é saborosíssimo. Esse aqui eu comprei antes da gente, logo que eu conversei com o professor Iracema, eu arranjei logo esse e ele já está um pouco madurinho, mas aí eu já tenho um outro aqui, ó, que está muito bonito. E com ele a gente pode fazer sucos, podemos simplesmente comer como se come o melão, fazer mousse, né? Ele tem um sabor muito especial, ele é muito bacana e ele é utilizado como planta medicinal. Porque o melão ele é muito utilizado para as mulheres que têm problemas no útero, questões ligadas a mioma, e também a problemas estomacais, principalmente gastrite. Então, ele está sempre na minha lista também de plantas interessantes, né? Uma coisa curiosa que eu trouxe para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, já viram, é a batata do umbu. Olha que coisa linda. Então, essa aqui é uma batata do umbuzeiro, né? Na verdade, não do umbu, do umbuzeiro. Essa batata, ela ajudou muita gente nas épocas de escassez, né? Então, na época de escassez, as pessoas tiravam essas batatas, né? Na falta de alimento mesmo, porque ela é uma batata também que concentra uma quantidade muito grande de água. E aí, isso aqui, ó, a gente pode tirar ela, né? Tirar essa primeira casca aqui, e ela é deliciosa, ela é bem interessante, ela é toda branquinha, ó. E aí a gente pode simplesmente ralar e só temperar e consumir. Essa aqui é do jeitinho que a gente tirou, né? Eu tirei ela para mostrar para vocês. Ela é bem interessante, hoje tem gente cultivando essa batata, a batata do umbu, né? Planta vários, só para tirar a batata em 120 dias, porque ela faz uma batata extremamente crocante, ela é bem interessante na gastronomia e também na nutrição. E eu queria trazer essa curiosidade para vocês. Eu acho muito interessante, né? Esse tipo de raiz também que concentra água. Muito bacana. Outra coisa que aqui na nossa região não é punk, mas em outras regiões é o licuri, né? O licuri agora está num momento muito especial, né? Com muitos estudos, muita gente pesquisando, muita gente entendendo sobre licuri. E eu tenho recomendado para as pessoas
substituir aqueles óleos, né? Aqueles óleos do dia a dia, tipo óleo de soja, e poder substituir por óleo de licuri. Olha o que acontece. Quando eu consumo os óleos locais, né? O óleo de licuri, o óleo de babaçu, eu estou fortalecendo a economia aqui da minha região. Então, eu aqui na minha casa eu não compro esses óleos industrializados, porque eles são hidrogenados, né? Eles são levemente hidrogenados. E aí eu acabo fortalecendo a minha comunidade, porque eu utilizo os óleos daqui da região, que são produzidos aqui na minha região. Então, é interessante a gente pesquisar, né, e descobrir os óleos. E a gente pode fazer um monte de coisa com licuri. Podemos fazer um monte de coisa com óleo de licuri. Aqui eu tenho um licuri, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, né? Todo baiano conhece o licuri, mas tem algumas pessoas que não conhecem, tá? Isso aqui é fonte de ácidos graxos, de proteína, de ferro, de cálcio, de fósforo. Licuri tem uma composição muito interessante, né? Em ácido oleico, ácido linoleico. Eu utilizo muito e uso ele como terapia, tá? Eu uso nas terapias, nos trabalhos. O óleo de licuri, ele tem uma saponificação incrível, então é um óleo que a gente pode utilizar na pele, pode utilizar no cabelo. Eu utilizo muito no tratamento de fungos. Então, quando eu vou tratar fungo, eu geralmente recomendo, né, que o paciente troque castanhas por licuri, aí se for alguém daqui da região, isso vai ficando mais fácil ainda. Isso é incrível, viu, gente? Se vocês puderem, né, quem tiver em regiões que possa prescrever licuri, a gente resolve um monte de problemas carenciais com licuri. Depois dê uma olhadinha numa tabela de um licuri, vocês vão ficar encantados. Saindo do licuri, eu queria falar um pouco aqui da Ora Pronobis, né? Eu tenho tenho vários pezinhos, né, de Ora Pronobis. Eu acho uma planta assim, riquíssima, interessante, facílima de cultivar. A Ora Pronobis nos ajuda muito, né, no nosso dia a dia. Às vezes chega um dia que você não tem tempo de preparar uma comida, aí você lembra que você tem um pacotinho de Ora Pronobis em casa, e aí você joga dentro de um feijão, ou faz um arroz de Ora Pronobis, ou recheia uma panqueca, né? E aí você já tem ali, ó, uma planta que, segundo alguns estudos, ela chega até ter 30% de proteína, então isso é muito interessante. Eu não consumo as folhas mais velhas, eu geralmente consumo crua só essas folhas mais novas. Essas folhas mais velhas, né, geralmente eu faço branqueamento. E tem uma técnica que eu aprendi, que é o seguinte: você corta ela, o Nuno Madeira, né, que me ensinou isso, você faz a poda dela a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias você vai ter, ó, folhazinhas novas nascendo, e aí essas aqui você pode colocar na salada. Ela tem um teor menor de ácido oxálico, e aí, olha, isso aqui é uma paixão. A minha eu utilizo demais. Você pode fazer picles das folhas mais velhas, né? Faz um leve branqueamento, e depois você pode fazer o picles das folhas, né? Porque na hora que você quer botar ali na salada, você já tem isso pronto. Pode fazer farinha. Eu tenho uma farinha aqui que eu queria mostrar para vocês, que é bem assim, é fácil de fazer. É bem fácil de fazer a farinha. Isso aqui é farinha de Ora Pronobis. Agora, como é que você vai fazer essa farinha? Você vai pegar as folhas, se você tiver uma secadora, isso vai te ajudar bastante. Aí você vai botar as folhas na secadora. Quando a folha estiver bem sequinha, você vai bem desidratada, né? Bem desidratada, você vai passar no multiprocessador. Eu tenho um multiprocessador, e aí eu passo, e depois você vai passando em peneiras bem fininhas até você chegar nesse ponto aqui. E isso aqui, ó, é fantástico. Eu fiz um pãozinho com essa farinha. Uma receita de pão. Esse pão, ele não tem glúten, né? Eu não sou daquelas nutricionistas que não gostam de glúten. E aí eu gosto de utilizar todas as outras farinhas que a natureza me deu. Então, eu prefiro sorgo, painço, farinha de arroz, farinha de Ora Pronobis, farinha de banana verde, né? Farinha de moringa. Então, eu vou utilizando e vou aprendendo também.
Esse pão aqui eu usei farinha de mandioca. Eu usei só ora pronobis e farinha de mandioca. E para dar a liga, né? Porque ele fez a liga de pão, depois eu vou mostrar para vocês. Para fazer a liga do pão, eu coloco um pouco de araruta, que também é punk, né? A araruta sumiu. A araruta era uma raiz muito utilizada, né? Nas famílias se fazia mingau. Tinha até uns ditados que diziam assim, a araruta tem seu dia de mingau. Então, na nossa família, a gente utilizava muito araruta e a araruta sumiu. Então, hoje eu faço muita receita com araruta. Eu até fiz uma farinha de araruta. Isso aqui eu estava testando, na verdade, para ver quanto, com 2 ararutas, eu conseguia fazer de fécula. Mas as ararutas eram bem pequenininhas. E eu estou descobrindo assim receitas incríveis. O pão não precisa de trigo. A minha liga de trigo eu estou utilizando no lugar a araruta ou a fécula de mandioca. Mas é bom aquela fécula que a gente faz em casa, que a gente pega uma aipim, rala e tira e faz a própria fécula, certo? Uma coisa também que sumiu, que desapareceu, que eu queria muito falar, e nós, enquanto nutricionistas, eu acho que a gente precisa resgatar essas coisas que sumiram e que são muito importantes para a gente. E uma das coisas que eu queria muito falar com vocês era sobre a puba, né? Eu venho há algum tempo falando muito sobre puba. Em 2019, no Congresso Internacional de Nutrição da VP, lá em São Paulo, eu fiz na sala, né, sobre gastronomia, eu levei a puba e mostrei, as pessoas ficaram muito impressionadas. E aí, quando a gente vai estudar a quantidade, né, de cepas que tem, né, de lactobacilos dentro de uma puba, é uma coisa incrível. E o que a gente pode fazer com uma puba? Então, a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode só almoçar. Então, hoje eu tenho puba em casa, o meu almoço vai ser um grolado de puba com várias folhas. Então, eu posso botar ora pronobis, um pouco de língua de vaca, um pouco de beldroega. E aí eu tenho um prato, né? Com uma quantidade de carboidrato, de proteínas, de vitaminas e sais minerais. Eu tenho um prato bem rico. Quero fazer um cuscuz. Então, que a gente pensa logo, falando em puba, a gente pensa logo em bolo, né? Mas a gente pode também fazer um cuscuz de puba. Sal, leite de licuri. Aliás, não, leite de licuri não, desculpe, não pode botar leite. Tem que ser o licuri triturado ou pouco triturado, porque ela já é úmida, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a puba. Então, a gente coloca a puba, só passa ela numa peneira grossa, e aí a gente mistura com coco ou com licuri, tá? E coloca no cuscuzeiro, só isso. Eu me dedico todos os dias a fazer receitas de 5 minutos, receitas assim fáceis. Porque quanto mais a gente comer comida menos cozida, quanto mais o alimento estiver cru, ele vai ter mais enzimas, a gente vai aproveitar melhor, ele vai ter uma digestibilidade melhor. Isso não estou dizendo para tudo, né? Para alguns alimentos isso é bem interessante. E aí eu contei, né, esse resgate com a puba. Aqui, ó. Isso aqui é o cheirinho que fica na casa da gente, né? Os lactobacilos ficam dentro da nossa casa. E isso vai povoando a nossa microbiota. Porque um dos problemas desse tempo agora é a nossa microbiota pouco diversa. Então, vocês não podem imaginar o cheirinho que está isso aqui. Ela é muito saborosa. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que prepara, né? Eu vou mostrar só o jeito aqui, ó. Você vai passar isso aqui numa peneira e vai simplesmente fazer o seu cuscuz, tá? Pode fazer o cuscuz, pode fazer mingau, pode preparar bolos, pode fazer um monte de coisa, tá? Mas eu gosto muito de utilizar a puba em pratos salgados. Eu acho que é muito saborosa. E tem um detalhe, a gente pode fazer também os beijos com isso aqui. Aqui só é passar numa peneira mais grossa, depois passa numa peneira fina, frigideira bem quentinha, né? E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter uma mandioca, isso aqui na verdade foi feito de aipim.
A gente pode pubar a mandioca, a gente pode pubar o aipim, a gente pode pubar a batata doce, a gente pode pubar a araruta. Então, nós podemos fazer puba com várias raízes. Eu já testei todas essas que eu estou falando para vocês, mas a mandioca ainda é superior. Eu quero mostrar agora para vocês, aqui, ó, já o processo. Isso aqui eu tenho feito, eu não falo mais nada sobre punk sem vir para isso aqui, porque isso é uma coisa muito tradicional, é uma coisa ancestral, é memória afetiva de um monte de gente que desapareceu, porque dizem que dá trabalho de fazer. Eu adoro, aqui ela está num tempo maravilhoso. Isso aqui está com um cheirinho incrível, aquele cheiro característico de puba, que tem gente que acha que é fétido, mas eu acho muito cheiroso, muito incrível. E aí o aipim, esse aqui também é feito com aipim, ele vai simplesmente ficar aqui de 4 a 5 dias, quando o tempo está muito quente. Dias mais frios, ele chega até 7 dias. E aí eu vou levar ele, botar dentro de um saco, levo para debaixo da torneira, e aí eu vou lavar, embaixo eu deixo uma bacia, embaixo vai ficar o amido, né? E em cima vai ficar a massa, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Eu aproveito, posso secar e fazer uma puba seca, como também posso usar ela molhada com a úmida, como aquela que eu mostrei para vocês. Eu estou trazendo isso aqui porque eu não me imagino mais. Olha, gente, eu já corrigi muitas questões de desbiose, só pedindo para o paciente consumir puba, tá? Puba, a araruta, biomassa de banana verde. A gente vive um momento de muita desbiose, né? Muitas pessoas com desbiose. É impressionante no consultório, quando você pede um Indicam, você pede um coprológico, vem lá, ó, várias alterações intestinais. Eu nunca tinha visto na minha vida tantas alterações de calprotectina. Então, eu tenho trabalhado muito com os alimentos fermentados, né? As kombuchas, e o meu predileto é a puba. Chegando aqui, né, nessa mesa que eu preparei aqui para vocês, nós temos aqui o bredo. Eu quero muito falar para vocês sobre formas de preparações, né? Aqui eu tenho um bredo, né, o caruru. Caruru, ele é uma fonte incrível de zinco e a gente pode aproveitar várias coisas do caruru. Essa parte aqui do caruru, né, da semente, você pode fazer um salzinho, né? Misturando várias ervas, eu utilizo ele, utilizo aqui também o... ai, meu Deus, como é o nome? Esqueci o nome agora, daqui a pouco eu me lembro. Mastruz, né? Então, eu misturo mastruz, eu seco isso aqui, eu desidrato. Então, eu vou mostrar aqui na minha cozinha para vocês. Essa cozinha aqui é a cozinha do meu consultório. Então, eu fiz um consultório onde, quando eu preciso trazer um paciente aqui no consultório, ele vem aqui na cozinha comigo. Claro que nem todo dia eu deixo a cozinha assim. Hoje foi especial para vocês, então eu fico aqui nessa bancada, ele fica ali sentado, às vezes ele vem aqui e cozinha comigo. E às vezes eu preciso que o paciente coma uma coisa ou beba alguma coisa que ele acha que é muito ruim, aí eu venho preparar com ele, às vezes para tirar aquela ideia. Às vezes a gente faz aula de punk. E aí, olha aqui na cozinha, ó, eu vou desidratando, eu vou deixando aqui a bucha que eu vou usar, então eu já vou desidratando ela. Aqui para fazer algumas cumbucas, eu vou deixando a cabaça, né? Também aqui ela vai secando, daqui a pouco eu vou serrar. Aqui é canela. Então, eu vou fazendo isso aqui, depois eu vou tirando para poder fazer o sal. E aí eu escolho e vou misturando. E uma das coisas que eu gosto muito é misturar caruru, né? O caruru desidratado, essa parte aqui do caruru, com o mastruz, né? Gente, fica muito aromático, fica uma coisa assim muito especial. E eu não perco mais. Eu encontrei um mastruzinho lá no meu quintal, eu já estou, né? Outra coisa que combina muito nisso aqui de você poder fazer o sal de ervas, é você utilizar aqui alfavaca. Então, a alfavaca ela é muito aromática. Então, eu utilizo geralmente a alfavaca, o mastruz e o caruru. Tem uma outra coisa também que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que também entra nessa combinação, que é a celósia.
Essa celulose aqui, ela já está seca. Ela produz, ela é um amaranto, né? Que é uma sementinha, a sementinha dela, que é uma... Ela é uma fonte proteica, ela é rica em proteínas. E vocês não podem imaginar a riqueza disso na gastronomia e as coisas que a gente pode fazer, desde pipoquinhas, a associar ela com essa... Olha aqui, ó. Que coisa mais linda, mais delicada. Então, essa é a semente da celulose. A celulose é também uma punk, que a gente pode consumir suas folhas bem novinhas, para quem não tem costume primeiro cozinhar, né? Fazer um branqueamento a primeira vez, depois vai testando, vai observando. E a sementinha eu faço pipoquinha para colocar em pães, porque ela é muito crocante e utilizo também nessa combinação aqui no sal de ervas. Não deixem de fazer esse sal de ervas, ele fica muito interessante. Aí eu queria dar uma dica agora que eu faço com punk, que eu adoro, tá? Você pode ter uma forma dessa, né? Ou pode ser uma forma de gelo mesmo. Aí você faz o sal de ervas, mistura com azeite, e aí você pode utilizar vários óleos. Por exemplo, posso utilizar aqui um pouquinho, você faz com óleo de pequi, o outro faz com óleo de buriti, e aí eles vão ficando coloridos, e aí quando você for servir um jantar, você vira isso aqui, e aí bota no congelador, né? Depois que você prepara, e aí na hora que você for servir, você tira. E aí fica aquelas tirinhas assim, todas coloridas, aromáticas, deliciosa. Isso é uma dica assim, imperdível e não deixem de fazer. E falando nos óleos, olha, esse óleo aqui é o óleo de buriti. Ele é incrível. É uma fonte de beta-caroteno, de ferro, né? Tem muitos ácidos graxos. E é incrível esse óleo. Eu utilizo ele em várias preparações, mas assim, uso muito também ele cru. Né? Geralmente eu não aqueço, é um óleo que eu boto uma gotinha numa receita. Ele é interessante para colorir as receitas. Adoro. Esse aqui, ó, é o de pequi, né? Que eu também utilizo. Eu faço essa receita que eu acabei de ensinar para vocês. Às vezes eu faço alternados também com beldroega. Esse aqui é o de babaçu, é produzido aqui na minha região. Esse óleo é incrível também. Ele também tanto pode ser utilizado na culinária, como ele pode ser utilizado também na pele e no cabelo. É um óleo incrível. Saboriza muito a salada. Esse aqui é um óleo de pequi também, tá? Esse aqui já é um outro. Já é de um outro produtor. Então, voltando aqui para essa mesa, né, para essa parte aqui, a gente tem aqui a beldroega, todo mundo fala, mas eu não sei o que fazer e tal. De todas essas punks aqui, essa aqui você, com certeza, você pode comer crua. E eu utilizo tudo. Você pode usar folha, você pode usar o frutinho que ela tem aqui, você pode utilizar os talos. Esses talos aqui, gente, são deliciosos. Você corta os pedacinhos todos iguais, e aí não precisa nem fazer branqueamento. Você vai fazer um picles com ele, e depois me conta e me mande mensagem dizendo se não é surpreendente o sabor disso aqui. Outra coisa, as folhas, para a gente fazer recheios, simplesmente colocar numa salada crua, ele vai dar um sabor. Entre alface e beldroega, a beldroega tem um sabor muito superior. É uma planta que tem um manejo muito fácil, é uma fonte de ômega 3, fonte de magnésio. Eu sou muito apaixonada pela beldroega, então assim, na minha casa tem pé, nunca falta beldroega, e eu prescrevo beldroega. Então as pessoas me perguntam, onde é que tem beldroega? E aí eu queria dar uma dica para vocês. Fortaleçam as feiras orgânicas perto de vocês. Então, nós nutricionistas, a gente pode utilizar muito isso. Quando eu vim morar aqui, não tinha isso na feira, mas hoje tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tem algumas coisas que são da minha casa, que eu cultivo, mas muita coisa que eu trouxe e fiz questão de trazer da feira orgânica, que eu tenho aqui na esquina da minha casa. Então, quando o meu cliente pergunta onde é que tem beldroega, na feira orgânica.
Então, a gente vai fortalecendo e vai fazendo essas cadeias cíclicas, né? Porque as nossas cadeias hoje elas estão todas lineares e é muito importante que a gente comece a fortalecer e fazer urgente, né? Eu digo que é urgente, nós precisamos trazer essas coisas para a nossa vida, porque isso aqui muda a nossa vida, isso aqui muda a nossa microbiota. E uma microbiota saudável faz um humano mais saudável, e um humano mais saudável, ele vai querer um planeta mais saudável, ele vai pensar em todos os resíduos, ele vai pensar na sua forma de viver, de consumir, no seu estilo de vida. Então, a gente tem uma responsabilidade, né? Quando a gente fica sabendo que é melhor a gente ofertar para um paciente beldroega do que alface. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando eu quero realmente que alguém consuma a beldroega, e eu sei que a pessoa não vai ficar procurando beldroega, ninguém tem tempo de ficar fazendo isso, então eu já tenho aqui no consultório, isso é uma bobinha para pegar. Você anda na rua e vê que ela é uma planta espontânea, e você vai andando na rua e você vê ela em todos os lugares. Então, você pega um galinho assim, ó, e dá para o teu paciente. E é interessante que rapidamente eles vão ligar para você, ou mandar mensagem, mandar foto da torceira linda que eles estão tendo lá de beldroeca e adorando consumir. Então, eu acho que isso é uma forma, né, da gente... Mas primeiro a gente tem que consumir, aprender a consumir para a gente poder, né, passar para o outro. Aqui eu tenho, dando continuidade a essa parte aqui, eu tenho também a moringa, né? A moringa é uma folha também muito interessante. A gente pode fazer a farinha, eu também uso a farinha dela. É uma folha proteica também. E você pode usar ela na salada, pode também usar nos refogados. Ela é versátil também, você pode utilizar tanto a folha, como pode utilizar também a semente, né? Aqui eu tenho uma semente, né? Essa semente você pode fazer uma pipoquinha dela, fica deliciosa, né? E ajudar também a propagar. Eu tenho, assim, uma paixão especial pela moringa. Então, é fácil, você planta ela rapidinho, você já tem um pé. Ela cresce muito rápido, produz muito rápido, tem um manejo muito fácil, é muito interessante. Aqui eu tenho a bertalha, né? Olha que folha linda. Eu adoro fazer omelete refogado. Às vezes, quando ela está assim, bem grande, bem bonita, eu faço uns charutinhos. Você só faz um branqueamento bem rápido, faz um recheio bem bacana, e aí você pode rechear. Olha isso aqui, ó. Nunca imaginei na minha vida, antes, quando eu cheguei aqui, que eu ia encontrar isso na feira orgânica no semiárido, né? Pois isso aqui a gente comprou, nós compramos na feira orgânica. E isso aqui é uma bertalha, tá? E a bertalha é interessante, porque você pode utilizar tudo. Você pode comer o fruto, você pode utilizar o fruto para usar ele como tinta, ele pode tinturar. Eu uso às vezes para kombucha, para botar no pão. Você pode usar os talos para fazer a mesma coisa que eu estava dando a dica ali com a beldroega. Então, você pode utilizar isso aqui tudo, né? E ela tem um rendimento muito importante, muito interessante e uma propagação assim muito fácil, é uma planta muito fácil de cultivar. Essa aqui é uma das minhas preferidas também. Você já viu que eu falo que todas são preferidas, né? Porque tem que falar, porque senão elas ouvem. A taioba, eu adoro preparações com taioba. Fazer uma terrine com taioba, você só cozinha, bate ela no liquidificador e vai fazendo as camadas. Taioba, pode fazer uma camada de cenoura, e aí assa em banho-maria. É uma coisa assim, de quando você corta, tá lá, camadas de taioba. É linda, linda e saborosíssima. Você pode também temperar, usar uma cúrcuma. Como reconhecer uma taioba? Isso aqui é um detalhe importante. Então, é bem fácil, né? Aqui é uma taioba, ela tem esse bordadinho. Esse detalhe aqui, ó, da invaginação dela, que é presa já ao pecíolo, você não encontra nas taiobas que são venenosas.
Então, as outras, elas são fechadas aqui, ó. Elas não têm essa impaginação, tá? E ela é, ó, presa diretamente. É bem fácil conhecer. E a outra coisa é esse biquinho na borda. Essa borda dela toda... eu já analisei várias taiobas e eu descobri que isso aqui é o detalhe que não dá para a gente errar. Esse V aqui que ela faz também, ó, isso aqui também só tem nessa taioba. Taioba, nós não podemos consumir taioba sem fazer um bom branqueamento nela, tá? Ela tem um teor alto de ácido oxálico e é uma planta que a gente inicialmente tem que entender ela, tem que saber a origem, se o solo ela estava bem tratada no solo onde ela estava, não pode pegar taioba em qualquer lugar. É uma planta assim que eu utilizo bastante, mas eu tenho muito cuidado e ela é maravilhosa, maravilhosa. Não deixem de consumir taioba, tá? Saindo da taioba, eu queria lembrar vocês de usar a rama das coisas, né? Nós, brasileiros, produzimos muitos gases, né? Jogado aí nessa atmosfera, porque a gente joga tudo fora. Imagine, toda a beterraba que é produzida, isso aqui tudo é jogado fora. Então, a gente pode aproveitar as folhas na salada, nos refogados, no suco verde. Os talos, eu comi recentemente uma receita de arroz, feito, minha filha que fez, assim, ficou muito delicioso. E aí ela colocou o talo da beterraba. Eu faço picles também com o talo da beterraba, quando ele está bem macio, bem novinho, fica muito bacana. Então, óleo da beterraba você pode usar absolutamente tudo. Isso vale para couve-flor, isso vale para brócolis, para tudo, porque essa parte também é considerada punk, porque a gente descarta, joga fora. Então, é muito importante a gente escrever lá, prescrever, botar no suco verde quando a gente for prescrever. E refogado, vai colocar uma receita, coloca lá um omelete com folhas de beterraba. Aí a pessoa, mas onde eu vou achar? Ela vai começar, se ela começar a frequentar as feiras orgânicas, ela vai começar a pedir ao produtor. E tudo que a gente vai gerando demanda, né? Nós, enquanto consumidores, vamos gerando demanda, vai aparecendo. Eu digo para vocês que quando eu cheguei aqui, na feira daqui não tinha nada disso. Hoje você encontra taioba, talvez até o produtor tivesse, aí eles até tinham, mas eles me falavam o seguinte, que não levava para a feira, porque dava para as galinhas. E aí eu falei, tudo bem, então você agora traz para a feira que eu também quero dividir aí com as galinhas. E aí hoje eu compro, às vezes eu tenho aqui, mas eu fico com compromisso de toda semana, quando eu vou à feira orgânica, eu compro aquelas coisas que eu vou pedindo, né? Porque aí faz parte, né, do meu dia a dia mesmo, e às vezes eu dou para alguém, mas é importante a gente ter esse cuidado. Outra rama que eu gosto muito e estimulo muito o uso dela é a rama da cenoura, tá? A rama da cenoura, eu não sei se vocês já testaram, num pesto, na sopa, você faz uma sopa de cenoura com leite de licuri ou com leite de coco ou com leite de babaçu, tempera com gengibre, um gengibre assim no ponto, porque tem que ser no ponto. E aí, quando você vai fechar a receita, você pica um pouco da rama da cenoura, joga dentro e abafa. E depois me conta se isso não é surpreendente. Da cenoura também você utiliza tudo, principalmente, né, que eu estou falando de coisas orgânicas. E o talo eu boto no suco verde. Ele não é, às vezes, muito agradável, às vezes ele está duro, mas ele no suco verde ele fica bem bacana e o suco fica delicioso, tá? Então, essa é a dica da rama. Eu gosto muito. Aqui eu fiz uma coisa de flores, né? Coloquei um jarro aqui de flores. E as flores, elas também são comestíveis. A gente pode utilizar as flores para colorir receitas. Eu coloquei algumas coisas ali para mostrar para vocês. Por exemplo, essa kombucha aqui, ó, eu colori ela com flores. Ela ficou linda e delicadíssima, né? Ó, imagine, ó, puro gás. Aqui, quando tirar ela, tá quase uma champanhe.
E aí eu utilizo flores, e aí eu escolho as folhas, às vezes eu faço com rosas, com dália, e eu faço muito, tá? Ela fica bem colorida, eu faço às vezes de várias cores, uso às vezes a cunhã, que é aquela flor azulzinha, que algumas, cunhã ou clitória, ou flor da fada, e aí eu utilizo ela também para fazer kombucha, tá? Ela faz esse pozinho, né, que é uma tinta que a gente pode usar também para colorir as nossas receitas, tá? Uma outra punk que eu gosto muito e eu queria muito falar para vocês é o genipapo verde. Então, o genipapo verde, ele faz umas coisas assim muito interessantes. Dá para a gente colorir alimentos, né? Genipapo verde é punk. Dá para a gente pintar a pele, dá para a gente pintar o cabelo, deixar o cabelo da gente com um brilho bonito. Os índios utilizam muito, foi eles inclusive que nos ensinaram, né? E hoje eu fiz um pão, né? Eu fiz esse pão aqui de genipapo para mostrar para vocês. Esse pão ele fica maravilhoso. Ele fica completamente azul, né? Olha, completamente azul. Eu gosto, a gente pode fazer ele mais clarinho, um azul mais escuro, mas eu queria mostrar para vocês o potencial do genipapo verde. Então, ele faz o pão, assim, o pão fica muito e muito saboroso também. Então, é uma outra punk. Então, lembrar dessa coisa, né, de colorir os alimentos, principalmente quando a gente está não utilizar. Aqui nessa parte eu tenho, vou retornando aqui a folha da pata de vaca. A gente encontra muito ela pela rua, essa aqui já está um pouquinho murcha, porque eu tirei cedo. Essa aqui é da porta da minha casa, né? Eu gosto de comer essa flor. Então, eu tenho um pé de pata de vaca que eu plantei na porta da minha casa. E a branca, né? As pessoas utilizam muito a pata de vaca branca, essa folha. Deixa eu mostrar a folha dela para vocês, para quem não conhece. Deixa eu ver se tem folha aqui. Depois eu vou procurar uma folha e vou mostrar para vocês. Então, essa flor, ela fica muito saborosa e eu boto também na kombucha. Ela fica bem interessante. Eu utilizo muito rosas, né? Aquelas rosas de jardim da casa da gente, não aquelas de floricultura, aquelas não servem. Então, isso aqui, ó, para aromatizar, você pode desidratar, fazer o pozinho, dá para fazer um monte de coisa com ela, né? E a salada ficou uma delícia. Eu vou montar daqui a pouco uma salada para vocês com flores. Vocês vão ver como é fácil e bem saborosa. Aqui, essa aqui que eu botei em destaque é o bastão do imperador. Tem muita gente estudando essa flor, né? Ela é maravilhosa, ela é cheirosa. Eu fiz uma kombucha com ela, eu fiquei encantada. Eu utilizo essa parte aqui de dentro, ó. No livro do Knup, tem muitas receitas lá com... Isso aqui, olha, é um perfume. A gente coloca isso aqui na salada, é uma coisa assim maravilhosa. Você pode botar no suco. Outro dia eu fiz um suco, limão, capim-santo, essa folha, e coloquei capim-santo e um pedacinho de palma. Ele ficou muito interessante, fica um suco assim leve, né? A palma para a gente usar em suco, geralmente a gente usa assim o broto, tá? A gente utiliza o broto. Eu utilizo muito isso aqui também no consultório. Isso aqui é parte do meu trabalho. Então, eu antigamente, né, há algum tempo atrás, eu utilizava a Opuntia ficus indica eu prescrevia. Hoje eu não faço mais isso. Eu peço para o paciente ir atrás de palma. Então, eu também tenho aqui, eu dou uma folha para ele, mando ele plantar. E é impressionante, gente, os resultados. Você vê uma glicemia baixando, assim, ó, rapidinho, tomando um suquinho verde desse de manhã. Claro que eu detesto fórmulas mágicas de dizer assim, olha, come isso, para isso que é bom. Não, não faço isso. É um conjunto, né, de coisas que a gente vai fazer, de recomendações, mas isso aqui tem um resultado fantástico. Então, eu recomendo que as pessoas consumam a palma, tá? Tem muita gente estudando. A Universidade Federal de Pernambuco,
ela está estudando muito sobre palma e ela produz uma farinha. Eu, inclusive, já fiz pão com farinha de palma. É muito interessante. Eu vou mostrar para vocês agora a palma, né? Como é que a gente prepara a palma. A gente prepara a palma de uma forma assim, muito simples, né? Essa aqui, ó, a gente pega uma palma bem verdinha, tipo essa que eu mostrei para vocês, tá? E aí, ó, a gente faz esses refogadinhos assim, que eu fiz tipo uma camponata, como se fosse uma camponata, mas ela meio... E agora aqui, ó, eu vou colocar o azeite e alho. Essa aqui tem tomate, né? Fica bem... E fica muito gostoso. E às vezes eu faço uma tapioca, faço uma receita assim rápida. E eu sempre tenho isso pronto. Por exemplo, um omelete. E aí, como é que a gente prepara isso aqui? A gente vai pegar a palma, cortar ela bem miudinha, dar uma fervura para ela diminuir um pouco aquela mucilagem que ela tem, né? Tira um pouquinho. Tem receitas que eu falo que eu faço que eu nem tiro. Né? Por exemplo, eu vou fazer um caruru de palma. Eu não tiro. Eu gosto daquela sensação, né? Daquela mucilagem, assim, daquele... como se fosse um caruru também. Eu faço efó também com a palma. Então, eu utilizo em muitas receitas. E eu deixo, às vezes, na geladeira, um pouco assim, tá? Porque fica bem bacana para você consumir no dia a dia, tá? Eu faço uma combinação, sabe aquele cuscuz de puba? Às vezes, eu misturo ele com a puba e faço um cuscuz para almoço. Ele fica bem bacana, tá? Saindo aqui da palma, eu trouxe também para mostrar para vocês o chique-chique, que também é uma punk, tá? E o chique-chique, esse aqui eu tirei o espinho, né? Ele tá aqui, eu tenho um aqui com espinho. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas é delícia. Você pode fazer um ceviche um ceviche com ele. Você pode fazer moqueca, utilizar ele como se fosse um peixe. Aí, para preparar ele aqui, a gente vai tirar toda essa camada. Esse aqui ele tá bem miudinho, tá? Mas existe o chique-chique bem mais grosso. E aí a gente descasca ele, corta ele em pedaços, tempera ele na véspera, como se ele fosse um peixe. E no outro dia você prepara a moqueca, como se faz uma moqueca tradicionalmente, né? Só não vai ter o peixe, mas ele fica muito saboroso. Quem quiser pode botar camarão, pode utilizar. Eu não utilizo, eu boto só muito tomate, muita cebola, pimentão, um bom leite de coco, aquele leite de coco que a gente tira assim em casa, tá? E um bom dendê. E aí fica uma receita maravilhosa. Eu evito utilizar o cabeça de frade, eu não gosto. Eu acho que ele leva muito tempo na natureza para se desenvolver e eu acho que ele tem que ficar lá quietinho. Então, essa coisa de... É só se você plantar, né, produzir tudo, mas eu gosto de realmente da palma. Eu acho interessantíssima. Ela é muito versátil também e é bem saborosa quando a gente sabe utilizar. Outra punk aqui da Caatinga, né, que a gente tem uma quantidade assim, muito grande, é o maracujá, esse maracujá. Esse maracujá, a gente pode utilizar essa parte branca, ele tem um teor bom de pectina. E a gente pode utilizar também para colocar em geleias. Esse aqui, ó, as pessoas até preferem o maracujá amarelo, né? Mas esse aqui tem um sabor inacreditável. Eu acho que é cheiro da nossa caatinga, é cheiro de semiárido, é maravilhoso, muito saboroso. E a gente pode fazer várias receitas com ele. Pode fazer molho, né? Peixe em carnes. Ele é mais forte do que o outro, mas ele tem um perfume que abre umas notas levemente ácidas. Eu sou apaixonada por ele. Então, eu não podia deixar de trazer, né, de mostrar o maracujá daqui da Caatinga. Na hora que eu falei da Bertalha Coração, eu tinha um fruto dela aqui para mostrar para vocês. Olha que coisinha linda. Isso é uma delícia fazer conserva dele também. Ele tem esse tom, ó.
tá vendo? Esse pigmento, né, na verdade, fazer kombucha com ele, colorir receitas, você coloca ele num pouquinho de água quente, ele vai liberar, né, ou então faz o suco, e aí você prepara e ele fixa. Ele tem uma fixação muito bacana. Não é igual o genipapo. O genipapo é incrível, né? Ele, quanto mais você cozinha, mais ele vai intensificando a cor, certo? Falando em punk, eu não posso deixar de falar da jaca, né? Da jaca verde, que é uma também das minhas paixões. E da jaca a gente pode utilizar absolutamente tudo da jaca. Podemos usar tudo. Então, essa parte aqui é a parte que eu uso para fazer recheios. Aqui também dá uma boa muqueca, sabe aquela sensação de você fazer uma mariscada? Aí você utiliza essa parte, utiliza o carocinho bem verdinho, utiliza a parte que é essa parte aqui, né, que é da polpa mesmo, da jaca, que é a fruta, né? Então, você pode utilizar essa parte aqui, então essa, e a semente, ela tem que ser descascada. Às vezes você consegue uma jaca bem verdinha, que você não precisa tirar essa pele aqui, porque se deixar ela pode amargar um pouquinho. Então, às vezes está tão verdinho, a jaca fica tão verde, que você vai utilizar aqui. Então, você associa esse com esse, e com aquela outra que eu mostrei, com aquela parte. Pode usar também aquela parte de dentro, né, que a gente chama de bagunço da jaca. E aí preparar uma mariscada, né? Como se você estivesse utilizando mariscos. Qual é o segredinho de dar aquele toque, aquele gosto? É você associar um leite de coco bom com muita cebola, com suco de cebola. E aí também usar a cebola, usar um bom azeite. Fica muito bom. Recentemente, nós participamos de um trabalho, né, da CAR, do Bahia Produtiva, com a VP, que foi um trabalho realizado com as comunidades, com todos os 27 territórios daqui da Bahia. E esse trabalho foi feito, eu fui a oficineira, né, fiz essa parte da gastronomia, doutora Valéria, Nuno Madeira, o Flávio Valente e Sônia Lucena. Foi uma equipe assim, muito bacana. E nós chegávamos nas comunidades e era interessante que as pessoas já conheciam isso aqui, já faziam, a depender da região, da micro-região da Bahia. Então, tinha lugares que tinha pessoas que falavam assim, na hora que ela faz coxinha, na Chapada Diamantina, aqui onde eu estou é Chapada Diamantina, né, que é entrada, que é a Chapada Norte. E ali naquela parte oeste, né, da Chapada, as pessoas fazem muita coisa com essa parte da jaca. Então, a jaca, até agora, eu ainda não utilizei aquela parte da casca de fora, aquela parte verde, mas o resto tudo eu já utilizei. E a gente faz coisas assim maravilhosas. Isso aqui fica parecendo, olha, não sei se vocês conhecem, erva baleeira. Ela tem um cheirinho de galinha, ela tem um cheiro assim de... E aí eu não gosto muito de ficar fazendo essa associação, não, mas essa é incrível. E aí você bota a erva baleeira aqui, a gente inclusive acha em qualquer casa de produtos naturais. Aí você associa a erva baleeira com a jaca e fica maravilhoso. É uma receita... E eu tempero ela normalmente, assim, é como se eu tivesse aqui uma carne, tá? Quando ele tá muito verdinho, quando ela tá assim, ó, bem branquinha, bem novinha, é perfeita para utilizar como recheio. E quando ela tá mais velha, quando ela já tá mais, né, não mais velha, mas mais madura, eu dou uma fervura, faço uma primeira fervura, depois eu vou temperar com alho, aquele coentrão, que também é uma planta, aquele que a gente chama de coentro da Índia, né? Às vezes associo com biribi, fica maravilhoso. É uma receita surpreendente. Aqui nessa minha gamela, eu não posso deixar de falar também do caxixe, né, o machichão, que também desapareceu, né? A nossa indústria, essa diversidade é complicada, né? Porque isso aqui quando a gente pensa em punk, a gente pensa em sazonalidade,
Então, você não vai ter isso o ano todo. Então, a indústria quer aquelas coisas que você produz e que o ano todo, né? E que tem uma aceitação pelo maior número de pessoas. E aí a gente acaba perdendo essa diversidade, né? Então, a gente encontra diversos tipos de caxixe e é uma delícia. E quando ele seca, ele também, né, vira uma cabaça, né? A gente pode utilizar também, ele fica duro, e a gente pode utilizar também ele como um adorno, ou utilizar como um tecido de cozinha, tá? Eu faço purê com ele, né? Descasco, porque para fazer o purê. Ou então eu uso também, faço ceviche, faço cortadinhos, ele no leite de coco, no leite de licuri, leite de babaçu, leite de castanha. Você cozinha ele com muita cebola, muito coentro. Ele adora, ele fica muito bom, porque ele absorve muito bem o sabor do coco. É uma panque que eu gosto muito, tá? Aqui eu fiz uma bandeja de outras minhas queridas, né? Manga verde é punk. A gente pode também fazer várias receitas com manga verde, né? Você pode fazer um tipo vinagrete com a manga verde. Tem uma receita que fica muito legal, manga verde e abóbora. Abóbora verde também, fica muito bacana. E aí depois você pode utilizar um bom vinagre, né? Eu gosto muito do vinagre do fruto da palma, que você pode fazer em casa também, né? A gente está chegando à estação. Esse aqui é um vinagre, né, caseiro, feito com aquele figo da Índia que a gente chama de... Eu tentei até achar para mostrar para vocês, mas ela está chegando ainda, não tem ainda em quantidades para a gente mostrar. Aqui eu tenho o jatobá, que é uma paixão também, o jatobá. Eu utilizo também no meu trabalho. Eu faço a farinha do jatobá, é só a gente quebrar aqui. Pega aquele quebrado para mim mostrar. A gente quebra ele e aí a farinha, eu utilizo ele associado com farinha de babaçu. Esse aqui é o babaçu, tá ali em cima. Eu utilizo ele com a farinha de babaçu no tratamento de desbiose, tá? Gente, é fantástico. É um negócio para atletas também é bem interessante. Aqui eu utilizo também como complemento. É uma incrível fonte de ferro. Tem uns estudantes, eu estou esquecendo agora qual é a universidade, se eu não me engano é a USP, que estão fazendo uma associação entre a utilização do jatobá e diabetes mellitus. Então, eu uso muito isso aqui no meu consultório. Eu faço a farinha, né? E aí, às vezes, eu dou nos vidrinhos, a pessoa usa, sente o incrível e começa a virar caçadora também de jatobá. Eu queria dizer para vocês também que no meu currículo eu sou caçadora de jatobá. Então, eu ando por aí procurando jatobá. Esses aqui eu recebi recentemente, esses aqui já são mais velhos. Mas incluam o jatobá na vida de vocês. Aqui, além do jatobá, eu tenho também aqui a azedoária, né, que é um tipo de cúrcuma, que eu não sei se vocês conhecem, é uma cúrcuma azul. Ela é muito interessante também, a gente não acha ela fácil, né? Ela é, ó, de uma outra cor e riquíssima em princípios bioativos. Ela é muito usada e muito estudada, é uma punk, né, para a gente aqui. E a silma também, você planta, nasce pega uma flor linda, e você pode fazer também o pó, como a gente utiliza a cúrcuma, e pode consumir todos os dias um pouquinho. Ela é muito utilizada nas questões digestivas, para diabetes, para inflamação, é muito utilizada para inflamação. Ela é bem interessante. Dizem, né, algumas pessoas que já usam há muito tempo, né, que já cultivaram, que ela é superior à cúrcuma, mas eu nunca vi nenhum estudo fazendo essa comparação. Tá? Eu vou agora mostrar algumas receitas para vocês. Tem muita coisa ainda que eu queria mostrar, mas aí o tempo, né, voa. E eu quero mostrar algumas coisas aqui de receita, tá? Algumas sugestões para a gente consumir punk, tá certo? Então, eu vou tirar isso aqui agora e nós vamos só ver algumas receitas. Eu vou, inclusive, falar para vocês, dar uma dica como é que faz os pães, utilizando o funk.
Vou fazer uma salada com flores para vocês. E nós vamos também fazer uma receita que eu quero aproveitar e ensinar como é que tira a tinta do jenipapo, tá? Porque eu acho bem bacana a gente ensinar isso para as pessoas, porque os pés de jenipapo, eles estão desaparecendo, né? As pessoas tiram os pés de jenipapo porque acham que não tem utilidade, e é interessante a gente ativar essas coisas, lembrar, mexer com essas memórias, e eu quero mostrar para vocês agora como é que faz com a tinta do jenipapo. Ele está aqui, onde está a tinta? Então, você vai precisar de um jenipapo, né? Como é que a gente consegue jenipapo? A Bahia tem regiões que não tem jenipapo, mas as pessoas na feira, elas geralmente, principalmente nas feiras orgânicas, elas sabem onde encontrar o jenipapo, tá? Você pega na geladeira para mim, por favor? Elas sabem onde encontrar. Então, quando você encontrar o jenipapo verde, às vezes a gente vai passando assim uma estrada e aí para, tira, porque você pode congelar. Você pode simplesmente congelar. Na porta, tem um jenipapo na porta, a tinta. E aí, como é que eu fiz essa daqui? Eu simplesmente cortei o jenipapo, tirei a casca dele, né? E aí eu peguei e cozinhei ele com leite de licuri. Ele tem que ser cozido. Depois que você corta, bate no liquidificador, tira o suco, né? Aí você vai associar com leite, o leite que você quiser, e aqui eu usei leite de licuri, e você vai cozinhar por 5 a 10 minutos. Depois que ele ferver, você conta de 5 a 10 minutos, e aí você vai vendo o tom que você quer. Quanto mais você cozinhar, mais ele vai escurecendo. Se você quer um tom mais claro, 5 minutos é suficiente. Se você quer um tom mais escuro, você deixa ele cozinhar mais um pouco. E aí você vai preparar o pão utilizando essa base aqui, tá? Esse aqui já é uma outra forma que eu faço fazendo o seguinte. Eu ralo o jenipapo, tá? Isso aqui não tem água, acreditem. Isso aqui é só o jenipapo ralado. Então, eu ralo o jenipapo. Você vai só ralar ele e deixar ele dentro de uma vasilha. Eu deixo por 3 a 4 dias. Aí, com 3 a 4 dias, você bota ele num pano, tem que botar luva. Eu fiz isso sem luva quando eu fui fazer a primeira vez. Acordei de manhã com a pele toda pintada, com as mãos pintadas. E aí eu aprendi a lição. Então, eu faço com luva. Aí você passa ele num pano bem fininho, ou numa peneira também pode ser. E aí você pode utilizar isso aqui para tudo que você quiser. Você deixa na geladeira, eu deixo na geladeira. E aí, quando eu quero fazer, tinturar um biscoito, tinturar um pão, fazer uma tapioca, sabe aquelas tapioquinhas coloridas? Aí, se você quiser fazer uma tapioca azul, você vai pegar e molhar a goma com o jenipapo. Você quer pintar o cabelo, né? Não quer utilizar a química, claro que depois sai, mas tem que saber pintar também. Aqui a gente tem que fixar ele com carvão, tem que botar um óleo fixador. Então, a gente tem que fazer outras coisas para realmente poder botar no cabelo, tá? Quer pintar a pele também é dessa forma, você tem que botar um fixador. Se você quiser que fique por mais tempo, se não, só coloca o carvão, ele vai também funcionar, tá? Mas eu gosto na culinária, então, outro dia eu fiz biscoitos, os biscoitos ficam azuisinhos, né, azuis, e agora para o Natal mesmo, você pode fazer várias receitas e utilizar o jenipapo. Eu gosto muito disso aqui, tá? E eu queria cortar o pão agora para mostrar para vocês como que ele ficou, tá? Olha o pão. Esse pão eu coloco essa receita que eu coloquei aqui tem uma xícara de 200 ml, tá? Eu não utilizo nem leite, eu não uso leite nas minhas receitas. Olha que lindo. Eu acho lindo, eu sou apaixonada por essa gastronomia assim, que a gente faz sem utilizar as ligas convencionais, sem utilizar produto alimentício. Eu não utilizo produto alimentício, eu só utilizo comida de verdade. Então, essa é assim, a minha prática da minha vida, eu só quero fazer isso.
E cada dia mais eu vejo uma necessidade de nós nutricionistas entendermos cada dia mais da nossa ferramenta de trabalho, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa ferramenta de trabalho, é a comida de verdade. E esse pão, ele, né, fez os alvéolos, ele, né, tem uma textura e ele é zero glúten. E aqui em casa o glúten não entra nem, né, e depois dos últimos estudos, dessa associação entre a gliadina e o leaky gut, né, que é esse excesso de permeabilidade intestinal, eu realmente tirei glúten da minha vida profissional, da minha alimentação eu já tinha tirado há muito tempo. E aqui, ó, você pode fazer esse pão simplesmente, sabe o que é que dá essa liguinha aqui? Um pouquinho, esse aqui eu utilizei fécula de araruta, tá? E um pouco de farinha de mandioca. Ele fica um pão cheirosíssimo, então essa receita aqui é muito simples. No liquidificador, você vai colocar a tinta. Eu coloquei 2 ovos. Se você não colocar o ovo, você vai aumentar uma banana. Eu coloco uma banana, você vai colocar 2 bananas se você não puder usar o ovo, né? Ou não quiser recomendar. E aí você vai bater no liquidificador. Coloca numa bacia. E em outra bacia você vai colocar 1 xícara de farinha sem glúten. Aí você vai escolher a farinha que você quiser. Pode ser a farinha de mandioca. A farinha de mandioca tem uma farinha especial para pão feita de mandioca, tá? Você pode usar farinha de arroz, pode usar farinha sem glúten, pode usar farinha de sorgo, pode utilizar a farinha de painço, a farinha que você tiver condição de comprar, tá? E aí utilizou a farinha, botou a farinha, 1 xícara de farinha. Esse aqui eu coloquei 1/4 de xícara de farinha de milho. Eu uso fubá orgânico. E coloquei 1/4 de xícara de araruta para poder dar essa liga aqui, ó. E 1/4 de xícara de azeite de oliva. Gente, é só isso. Tudo batido no liquidificador. E aí você vai misturar essa farinha com esse líquido e colocar para descansar. Claro que eu coloquei também 10 gramas de fermento. Fermento pode ser um fermento de fermentação natural. E aí você vai deixar ele descansar por 40 minutos e depois você vai assar e tem esse pão aqui maravilhoso. Além desse pão, né? A minha receita é igual. E, gente, essa receita tá lá no meu Instagram. Tem vários pães lá no meu Instagram. É bem fácil de vocês encontrar. É Vera Núbia Nutri. E aqui, esse aqui eu fiz. Eu nunca abro o pão assim sem ver direito antes, né? Mas aqui eu tô na confiança que eu fiz direitinho. Olha que lindo. Esse aqui eu usei flores de acácia, eu usei cenoura, cúrcuma, para fazer aquela base, né, no lugar. Esse aqui eu colori com a tinta de genipapo e esse aqui eu usei a base de cenoura, tá? E aí agora, para comer isso aqui, a gente faz um pesto de taioba, tá? Aqui eu coloquei taioba, licuri, tá? O licuri não assim, mas o licuri seco. A gente hidrata ele antes, tá? Esse licuri, certo? Aí você coloca licuri, taioba cozida e azeite, uma pitadinha de alho e limão. Você não vai acreditar a riqueza que fica isso aqui. Então, por exemplo, você vai preparar um canapé, né? Aí você pode fazer esse lindo pão de cenoura com flores de acácia, né? Que é essa flor aqui que é linda, né? Ó as pétalas. E aí, ó, você vai cortar. Às vezes eu faço, sabe o quê? Um requeijãozinho cremoso de araruta. Gente, tá, tem um bocado de formiguinha aqui, é porque tem um cacho desse de licuri, tem um monte de coisa, mas essas coisas todas misturadas não podia. Então, ó, você coloca, né, para montar. Aqui você poderia colocar uma pitadinha do requeijão, né, a folha de acácia, tá? E aí, para dar um contrastezinho,
Pode colocar um outro pedacinho. E para ficar mais fofo e aquela coisa que dá vontade de comer, uma folhinha de beldroega. E aí, aí cadê minha sementinha de... Aqui. Agora olha o toque, gente. Olha o toque. Ó, sabe o amarantozinho da celósia? Olha o charme que ele dá para a receita. Pronto, você bota na bandejinha, arranja um suportezinho bem charmosinho. E aí, ó, olha que fofura. Eu adoro. Fico toda apaixonada, tá? E agora eu vou mostrar os outros pães para vocês, tá? Esse aqui foi o pão de... O pão que eu fiz. Esse aqui eu usei Ora Pronobis e Palma. Ele já tem uma textura diferente, porque esse aqui, tá vendo? Ele já não abre tanto. Esse aqui eu usei só farinha de mandioca, tá? Então, ele, ó, ele já tem uma textura diferente, mas é delicioso também, tá? Então, imagine você chega numa comunidade onde as pessoas não têm como comprar pão e gostam de pão, andam léguas para comprar pão. E aí você chega lá na comunidade e fala, você tem mandioca aí? Vamos fazer farinha? E aí você rala a mandioca, desidrata ela. Mandioca não, tem que ser com aipim, tá? Aí você rala o aipim, depois você desidrata, você pode secar no forno, sem tirar a fécula, tá? E aí, quando ele estiver bem desidratado, você simplesmente bate no multiprocessador, que você pode fazer em casa, e passa numa peneira bem fina, e você vai fazer aqui, ó, esse pãozinho. A receita é como, do mesmo jeito que eu ensinei a outra, tudo no liquidificador. Quem dá essa liga dos meus pães? Banana, tá? Não pode banana, linhaça, não pode linhaça, ovo. Ó, esse aqui também eu fiz com genipapo, só que eu fiz ele em outro tom. Tem gente que prefere esse tom, tá? Fiz do mesmo jeito que eu fiz o outro, só que eu não fervi o genipapo por 5 minutos. Eu fervi ele só por 3 minutos e aí eu vou fazendo ele de vários tons. Então, imagine fazer uma bandeja com várias punks e com esses pães coloridos. Fica muito lindo. Esse aqui, ó, eu vou preparar também um canapézinho. Vou sempre deixar o pão bem alinhadinho, tá? Aquelas coisinhas coloridas, aqueles recheios. Tá? Esse aqui, eu geralmente tiro a casquinha, tá? Porque ele faz casquinha, viu? Esse pão sem glúten. Acreditem, ele faz casquinha. Eu coloco... Ó, eu vou colocar... Esse aqui tem... beldroega, eu coloquei Ora Pronobis. Tá? Aí você vem e vai colorindo. Botei flores também, ó. Tem caruru. Eu peguei um pouco de cada. Fica delicioso, delicioso. Aqui, ó, do caruru. Tá vendo? Aquela... Olha que coisinha fofa. Aí aqui uma raspinha de buriti. Buriti também é punk, né? Aí você pode botar uma raspinha de buriti, que fica uma delícia. O buriti, a raspinha dele, assim, ele tem um toque levemente ácido, tá? E sempre eu gosto de trabalhar com as flores, né? E aí você coloca e vai fazer esse canapé charmosinho, assim, ó, que coisinha fofa. E é delicioso, tá? Então, olha, outra forma de comer punk gostoso, você pode pegar uma folha de arroz e hidratar. Isso aqui demorou um pouquinho, né? Você pode pegar uma folhinha de arroz, né? E aí você vai colocar, né?
Essa panca aqui eu refoguei ela com bastante cebola. Aqui, ó, tem folha de cenoura. Fica um sabor delicioso, tá? Daquela refogada maravilhosa. Aí, se quiser, bota um pouco de gergelim, né? Um gergelim, um sésamo negro, bem saboroso. Uma gotinha de óleo de gergelim tostado, tá? E aí, ó, vem com ele, pode dar uma tostadinha antes que ele fica melhor ainda. Olha que lindo. E aí você vem aqui, ó, enrola aí. Esse aqui ficou um pouquinho demais, né? Tinha tirado 1 minutinho antes. Eu tinha que tirado, né? E aí, ó, você vai... Minha faquinha fininha. E aqui, ó, você vai cortar ele, pode, né? Cortar. Ele não pode passar do ponto, ele passou um pouquinho do ponto, porque a gente tem que molhar a folha e já rapidamente preparar. Só que eu tive que deixar antes. Mas isso aqui, ó, depois só vem, isso aqui já tá muito bom. E aí fecha esse com um pouquinho de óleo de gergelim tostado. Só para dar um toque. Esse aqui a gente não vai comer, né? Porque as formigas gostaram dos cheirinhos. E aí, para decorar e fechar ele, a gente pode fechar com umas folhinhas, né, de batata doce. Esse aqui eu faço ele muito mais bonito, mas a folha realmente ela perdeu o ponto, tá? Eu vou preparar agora, gente, uma salada. Uma salada com várias plantas que podem ser comidas cruas. E flores, que é uma das minhas receitas prediletas, tá? Então, você pode fazer uma base, né, de folhas, né? Se você quiser fazer essas saladas aqui eu tô fazendo só para demonstrar, depois a gente, né, não vai consumir, porque a gente está pegando até para ganhar tempo, né? Nessa coisa da gente mostrar um bocado de novidades. Então, como é que eu posso preparar essa salada, né? Eu posso colher flores do meu jardim, né? Rosas, eu posso utilizar, né? A gente sabe que tem que sanitizar a folha, só que folha orgânica a gente não utiliza química, tá? Rosas, né? Aquela rosa menina que a gente tem no jardim, ela faz ela dá um perfume na salada. Aqui, gente, eu tenho a flor da pata de vaca. Ela é linda, olha que folha linda, né? Ela dá um toque na salada. Eu utilizo bastante ela. É uma folha assim que sempre que eu vou fazer uma salada que eu quero utilizar flores, eu utilizo ela, tá? E aí a gente pode utilizar outros tons de rosa. Essa aqui, ó, eu tirei ontem, porque não dava para fazer tudo ontem, ela já perderam um pouco Mas quando a gente faz no dia, né, fica melhor ainda. E aí, ó, podemos trabalhar com beldroega, botar um pouco de beldroega. Podemos utilizar a rama da cenoura, né? Rama da cenoura dá um perfume à salada, dá um sabor à salada. A salada fica muito bacana. Rama da beterraba, tá? Rama da beterraba. Sempre folhas boas, né? E aí eu utilizo o bastão do imperador, ó. Eu pego essas florezinhas bem tenras.
Isso, vocês não podem imaginar o perfume disso aqui agora, tá? É aromática, ela tá cheirosa, ela tá perfumada. Fecho ela com sementes, tá? Com a semente de abóbora. Semente de abóbora, ela é muito saborosa. Com a raspinha do buriti, que fica deliciosa. E às vezes eu faço uns croutons, né? Com os pães coloridos e jogo aqui. Nossa, fica um luxo a salada, tá? E aí, ela pode ser também, a gente pode usar como molho também, a raspa, desculpa, a raspa não, a taioba, né? O pesto de taioba. E aí a gente pode utilizar, né? Servir. Eu deixei ele não está naquele ponto de pesto, né? Eu deixo geralmente assim, porque tanto ele pode ser utilizado no canapé, como ele pode ser usado também como molho, né? Numa salada. Outra dica que eu queria dar para vocês, né? Fechando aqui essa parte, você pode fazer uma massa e preparar esse molho exatamente assim. Aqui eu coloquei 2 folhas de taioba pequena. Aqui eu estou usando aquele tomatinho rasteiro, orgânico, né, da roça mesmo, aquele que a gente vai lá na roça e tira, tá? Super delicioso. E eu coloquei 2 folhas, 1/4 de xícara de licuri. Você pode usar castanha de caju, você pode usar a castanha que você tiver, tá? Azeite de oliva, o azeite eu vou colocando assim até chegar no ponto que eu quero. E raspa de limão, eu boto um pouco de raspa de limão e eu uso aquele limão, esse limão aqui, ó, que é o limão mirim, que é um limão também que desapareceu, que perdeu pro limão Tahiti, então eu só uso ele, eu não uso aquele outro limão. Eu acho que ele é muito mais aromático, muito mais saboroso e é medicinal, né? Esse limão é medicinal, eu gosto muito dele. E um pedacinho de alho, eu não gosto de pôr muito alho, eu boto um pedacinho de alho e sal. E só vocês fazendo aí, experimentando. Esse pesto, para acompanhar saladas, eu faço também com a beldroega, com a língua de vaca e com as folhas bem novas da Ora Pronobis. E a gente pode cozinhar também. Essa taioba aí foi cozida, não pode fazer com a taioba crua, tá? Cozinha a taioba, espera ela esfriar e depois você prepara o seu molho. Então é isso, gente. Eu acho que eu não consegui tudo, né? Porque o tempo, mas quem sabe em outro momento a gente pode falar de outras coisas. E é isso, é lembrar que isso aqui é a nossa ferramenta de trabalho, né? O alimento de verdade é a nossa ferramenta. E tem crescido muito essa coisa da desbiose, né? Pessoas com questões intestinais sérias. E a gente precisa botar essas pessoas em contato com a comida de verdade, né? Com contato com o alimento que vem da terra. Não sei se vocês têm recebido aí no espaço de vocês, mas aqui eu tenho recebido muitas pessoas com muitas carências nutricionais, né? Então, a vitamina B12 e a vitamina D assim, é um marco, né, dentro do consultório. E eu digo, olha, arranja um pedacinho de terra aí para você plantar em casa, faz um canteirinho, e começa a ter contato com a terra, e é a forma que eu vejo a vitamina B12 resolver mais rápido. Tem casos que às vezes assim a gente tá tão grave, é tão sério, que eu falo, olha, faz um canteiro, planta cenoura, vai lá, tira a cenoura e come, tá? E aí esses 200 microgramas que a gente vai precisando, e aí você vai dosando e você vai vendo que isso vai resolver, tá? Então, precisamos urgente pensar numa comida diversa, né? De pensar nos ciclos, de sair dessa coisa tão linear, né? De fechar esses ciclos, de pensar na comida regional, naquela comida que está perto de você,
tudo que tem aqui eu sei de onde veio, como foi a água, quem foi, onde foi que eu tirei. Eu quero ter um contato direto, eu quero olhar no olho do agricultor. A gente tem, né, o médico, a gente tem a nutricionista, o advogado e tal. A gente tem que ter o agricultor também. A gente tem que ter um contato com o agricultor. É muito importante, porque a gente toma nas nossas mãos a nossa vida, né? A gente começa a ter controle sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa saúde, e aí a gente vai parar de delegar, né, aos outros. Isso é pensar em segurança alimentar e nutricional, é pensar em sustentabilidade, é pensar que não adianta a gente cuidar só da nossa saúde, não cuidar da saúde do nosso planeta, né? Porque está tudo ligado, tudo está conectado. O que acontece comigo vai impactar em você. Então, é um convite, né, a vocês poderem trazer um pouquinho disso para a vida de vocês. Se a gente já começar a ir às feiras orgânicas, já ajuda bastante. Começar fazendo uma ligação com a tua casa e o teu produtor e quem traz a tua comida. Comer mais comida, né? Deixar de comer produto alimentício, eu acho que a gente vai mudar. A gente vai mudando, né, a história do nosso país, porque a gente não pode mais continuar comendo commodities, a gente tem que realmente pensar na comida de verdade. Muito obrigada, gente. Assim, eu adoro, né, falar de comida, fazer receita, dar dicas, e estou à disposição de vocês. Meu Instagram é Vera Núbia Nutri. Qualquer coisa que vocês precisarem falar comigo, manda lá uma mensagem no direct. E eu estou aqui à disposição. Quero agradecer à professora Iracema. Muito obrigada, né? Esse reencontro me deixou muito feliz e muito animada. Beijo no coração de vocês, gente. Muito obrigada. A gente vai ter um momento agora para perguntas, né? Isso. Então, Vera Núbia, eu queria agradecer em nome de todas as professoras aqui do Componente, em nome de todos os que participaram, em nome de todos aqueles que fazem parte do Projeto Viver Bem. Acho que foi uma tarde com um conhecimento grandioso, né? Ver tudo que você pôde nos apresentar, as formas de preparo, as diferentes punk. Então, eu gostaria só, antes de a gente começar com as perguntas, dizer que nós tivemos vários comentários elogiando esse momento, elogiando a sua fala, as suas colocações. Muita gente ficou com água na boca. Eles estão solicitando que seja feita uma oficina prática, quando possível, para que a gente possa provar realmente essas delícias, sentir esses aromas, porque aqui a gente ficou só na imaginação, querendo muito provar tudo isso. Tem gente querendo saber onde você mora, para ser seu vizinho ou sua vizinha, porque ficaram encantados com todas essas possibilidades de cultivo e fornecimento dessas punk. Então, agora, eu só vou relembrar para que quem está aqui presente no evento, que preencha a lista de participação e avaliação do evento, para que a gente possa fazer o preenchimento do certificado, certo? Inclusive os alunos do componente. Aqui, Vera Núbia, nós temos alunos de nutrição, nós temos alunos de gastronomia, de enfermagem e do bacharelado interdisciplinar. Então, todo esse contato que você colocou para a gente, de diferentes áreas, né, para fazer essa interligação, aqui a gente já consegue que os alunos tenham essa oportunidade. Agora eu vou trazer para você algumas perguntas que os alunos colocaram, alunos e participantes. Então, eles gostariam de saber se você tem algum livro com todas essas dicas. O professor Iracema adiantou que talvez você tenha algum material, se você puder comentar e depois compartilhar conosco. Então, eu não tenho livro, eu tenho 3 livros começados, né? E estou dizendo que até janeiro eu vou, né, terminar, porque a gente que trabalha com consultório, a gente tem muito pouco tempo, né? E aí eu também faço esse link, às vezes eu recebo pessoas, né? Agora, durante a pandemia, eu não fiz isso, mas antes eu recebia, né? Às vezes a pessoa vem, passa 1, 2 dias comigo e a gente vê tudo isso aqui na prática, né? No tete a tete. Mas eu
não ter um livro ainda lançado. Eu tive um livro que eu vendi há muito tempo, quando eu tive restaurante, mas ele está nessa reformulação que eu ainda não terminei. Mas eu vou avisar lá no Instagram. Tá ótimo. Certo? Isso. Inclusive, eu coloquei aqui para quem está participando o seu Instagram, que é @VeraNubiaNutri, porque lá eu vi que você tem vários pães, várias receitas, várias explicações, inclusive que você compartilhou conosco. Então, fica fácil de a gente ter acesso a essas informações. Também temos uma dúvida sobre a bucha vegetal. Ela também é utilizada na alimentação? Sim, ela é bem novinha. Você pode tirar ela bem verdinha, ela fica parecendo uma abobrinha. Mas tem que ser bem, bem novinha antes dela formar a fibra, né? Essa fibra maior. E ela é utilizada assim, ela tem só que ser feito um branqueamento e você pode utilizar ela refogada, pode colocar no cozido. Eu já comi muita bucha na infância, né? Vou procurar um legume assim, vai na roça, tá lá. E aí a gente encontra um caxiça, encontra uma bucha, é comestível sim. E muito utilizada. Já foi muito utilizada. Ela caiu também naquele lugar das plantas esquecidas, né? Mas Sim, está voltando agora também, já tem gente cultivando. E que é uma bom. troca incrível para a gente fazer para a cozinha da gente, né? Tirar aquela bucha que depois a gente não sabe, né? Ela cai no planeta, cai aí na terra, né? E vai para o mar. E é interessante a gente utilizar essa bucha, né? Ela tem uma durabilidade bacana, ela é ótima, a gente pode usar para o banho. E a gente pode usar em casa, fazer em casa, né? Bota para secar. E aí Sim. depois você tira a semente para plantar a planta e amacia ela e pode utilizar. Aproveitando que você falou do branqueamento, você pode explicar rapidamente como é que você faz o branqueamento? Tivemos essa dúvida também. Tá? O branqueamento eu faço ele a depender, né? Quando eu tenho muita dúvida sobre a quantidade de ácido oxálico que tem naquela planta, ou, por exemplo, a taioba eu faço ela de 5 minutos, né? Eu faço um branqueamento de 3 a 5 minutos. Então, eu coloco a água, quando ela estiver fervendo, eu coloco a planta e deixo destampado por 3 a 5 minutos e depois eu tiro. E aí, a depender do uso que eu vou fazer dessa planta, eu faço um resfriamento rápido ou não. Então, normalmente Sim, eu uso essa técnica para utilizar. Tem plantas que não é branqueamento, que você tem que realmente dar um cozimento, tá? Então, você faz um cozimento, branqueamento é essa técnica, né, rápida, que você faz de 2 a 3 minutos, 1 a 3 minutos. E, às vezes, eu faço o cozimento mesmo, né, a depender da planta. isso. Mas, Você para trouxe, canguru, eu faço... Hum, sim, você trouxe essa questão você falando? de atender em consultório. Então, o pessoal perguntou como utilizar essas plantas em reeducação alimentar. Os valores de vitaminas e minerais entram no valor calórico total dos seus pacientes? Uhum. Então, eu uso aquelas que já, que a Embrapa ela fez um banco, e aí eu utilizo aquelas que já tem estudo, que você já sabe o teor proteico. Por exemplo, a Ora a gente sabe que ela vai circular de 26 a 30%. Então, a Ora eu uso no consultório. Eu utilizo beldroega, língua de vaca, que são plantas, né, tradicionais. Então, eu não recomendo as punk que não seja ainda que você não tenha uma tabela, que não tenha tido um estudo. Geralmente eu uso aquelas que estão lá no livro do Knupp. Pega o livro para eu mostrar aí, por favor. Então, eu utilizo plantas assim que eu já conheço, que eu já sei mais ou menos a composição nutricional. Por exemplo, eu sei que a Beldroega ela tem um teor alto de ômega 3 e eu quero colocar mais naquele cardápio ômega 3, então eu vou utilizar a Beldroega. Tá? Então, Sim, hoje a gente já tem umas tabelas, você já encontra umas tabelas com o valor nutricional do Beldroega. Eu utilizo muito esse livro, né, que é o livro do Knupp. É um livro bem bacana, ele tem receitas com glúten, com leite, com açúcar, coisas que eu não uso mais.
Mas a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é criar receita e ficar inventando, porque tudo que você pensar de difícil eu recebo. Então, eu recebo um paciente que acabou de fazer um exame, ele não pode glúten, ele não pode leite, ele não pode ovos, então eu tenho que saber como é que eu vou arrumar esse cardápio. Então, eu tenho que ir em coisas que sejam fáceis para o paciente, que ele possa conseguir com facilidade. E aí, às vezes, eu trago ele aqui para a cozinha, a gente faz uma oficina. Então, quando ele aprende como é que faz aquilo, então, por exemplo, o pão, né? Todo mundo é doido por pão, então eu ensino a fazer um pãozinho de frigideira, que é um pão de 5 minutos que você utiliza ovo, quando o paciente pode ovo, né? Quando ele não pode, a gente utiliza linhaça, banana. E aí a gente aprende a fazer o pão, eu já tenho as ferramentas, pega para mim. Então, eu já tenho umas ferramentazinhas, então eu vou mostrando. Então, eu tenho um consultório muito... Meu consultório é prático, né? Então, assim, eu acabo... Então, esse pão que eu mostrei para vocês, eu ensino para o paciente ele fazer assim rapidinho. Então, é uma peça dessa, que é caríssimo, né? Esse aqui é um equipamento de não sei quantos milhões. Então, a gente utiliza esse equipamento e uma frigideirinha dessa. Aí faz a massa, coloca aqui, cobre e bota no fogo. Então, a pessoa vai tomar um banhozinho rapidinho. Quando volta, já tem um pãozinho pronto. Então, eu trago isso. E aí, eu ensino nesse momento, aproveito. E aí, você faz um recheiozinho com beldroega. Às vezes, a gente não quer fazer pão, faz um omelete. Então, aí, é para ter uma adesão, né? Para que a pessoa realmente vai incluindo. E eu nunca vou começar por uma beldroega, por uma língua de vaca. Eu vou começar pela coisa que a pessoa conhece, pela rama da beterraba, rama da cenoura. Às vezes a pessoa diz, nossa, mas isso tem lá, né, no meu quintal, eu nunca pensei que isso podia comer. E, é mesmo, minha avó usava, minha mãe usava. Então, pergunta para sua mãe como é que ela fazia. Então, isso a gente vai, né, e aí vai surgindo histórias, as pessoas começam a me contar um monte de coisa. Então, um dos meus livros que eu estou fazendo é sobre histórias de comidas que foram inventadas por determinadas famílias em tempo de escassez. E aí vocês não podem imaginar quantas histórias lindas tem de invenção de comida, tá? Feita com essas plantas alimentícias tradicionais que foram esquecidas, né? E propositadamente, né, foram estimuladas pela indústria e que agora eu espero que a gente possa, né, estar o máximo possível trazendo elas para as nossas vidas. Isso mesmo, resgatando. Nós tivemos, inclusive, um seminário semana passada sobre punk, e agora a sua oficina veio só para brilhantar ainda mais essa temática, estimular ainda mais os participantes a buscarem conhecimento sobre a temática e divulgar isso entre os pares. Ficaram com dúvida em relação ao seu pão. Como é que você utiliza o genipapo verde para fazer os pães? E se o sabor do genipapo ele não fica predominante no pão? Não, o genipapo é um pouquinho amargo. Então, o que é que eu faço? Eu boto a banana, né? Eu coloco a banana madura. A banana, ela tem não só ela vai melhorar a massa, né? Ela vai substituir meio que o açúcar, e ela vai ajudar também na liga. Ela produz uma reação. E depende de quanto você coloca. Por exemplo, lembra que eu mostrei os dois pães? Um ele fica com um gostinho mais forte, mas é gostoso, é bem saboroso. E o outro ele fica mais fraco um pouquinho, tá? Aquele outro que eu mostrei mais claro, ele fica zero gosto de genipapo. O outro ele não fica com gosto de genipapo, ele fica com um toquezinho assim mais amargo. Mas é muito discreto e no final ele é muito saboroso. E é bem atraente, né? Também a cor você pode fazer. Então, para fazer aquele tom mais azul, eu corto o genipapo, tiro a casca, né? Corto ele, bato no liquidificador com água, um genipapo mais ou menos para 200 ml de água, um genipapo médio. E aí eu vou coar e ferver ele com um pouco de leite. E geralmente eu uso leite vegetal. A gordura do leite vegetal ou animal vai ajudar a fixar a cor. Tá? Nossa, ótimo, Vera Núbia. Eu queria ter essa gravação, né? E teremos essa gravação para compartilhar com muita gente esse conhecimento. Está sendo muito enriquecedor. O pessoal ficou na dúvida se existe algum risco
de a gente acabar se contaminando pelo consumo excessivo de punk. Porque você mostrou uma variedade bem grande. Então, o pessoal já quer provar tudo de uma vez. Então, é como tudo, né? A gente pode se contaminar com qualquer coisa, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Todas as alface, rúcula, todas as outras folhas que são convencionais, elas também têm os seus teores de ácido oxálico também, né? Algumas mais que outras, porque depende muito do manejo. E tem fatores também antinutricionais, né? Mas depende muito do consumo, né? Eu consumo uma quantidade assim boa e eu nunca tive nenhum problema, não. Mas eu já estou muito adaptada. Eu acho que a gente deve começar por aquelas que a gente pode comer crua. Eu acho que a gente pode começar com a beldroega, a língua de vaca. E depois a gente vai passando para as outras, né? Primeiro, eu acho que tem que começar usando as partes das plantas convencionais que a gente não consome, que são punk. As cascas, as sementes, as ramas. Aí depois que a gente estiver bem adaptado com isso, aí a gente começa a conhecer. E quanto mais a gente consome, mais a gente quer conhecer. Eu vou andando num lugar, se eu vejo uma flor, eu já pego, aí vou estudar, vou ver qual é a família. E vou vendo, já vou testando receita, vou vendo um pão, vou colocando no recheio. E eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma descoberta. Eu já fiquei dias, gente. Eu tenho uma casa, esse aqui é o consultório, mas eu tenho um outro espaço são 8 metros de plantação. Então, eu tenho manga, a banana, tem ciruela, tem uma variedade assim que vocês não iriam acreditar em 8 metros. 8 por 6. E além disso, eu tenho chaia, eu tenho gengibre, eu tenho cúrcuma, eu tenho pé de curi nesses 8 por 6. E aí eu vou diversificando. Aí uma época eu estou consumindo mastruz, aí em outra eu não estou consumindo, eu não fico consumindo, eu diversifico bastante. Então, quando você diversifica bem sua alimentação, você vai ter o risco é menor para tudo, né? Quando a gente consome tem uma dieta monótona, todos os dias consome as mesmas coisas, é muito mais sério. Eu vou falar a verdade para vocês, eu tenho muito medo de tomar Coca-Cola, eu tenho medo de tomar remédio, eu tenho medo de comer açúcar branco, eu tenho medo de comer glúten, mas de punk eu não tenho medo. Eu só tenho medo das punks que eu não conheço. Então, aquela punk que eu não conheço, eu tenho um respeito. Então, eu vou estudar, vou ver se tem no livro, se tem na literatura. Ah, está na literatura, alguém já estudou. É da memória ancestral. Aí ligo para as pessoas que eu conheço, que já usaram, aí pronto, eu começo a criar uma relação com aquela planta. E as plantas, elas falam com a gente. Quando você começa a ter uma vida com a natureza, as plantas elas se comunicam com a gente através dos cheiros, ela fala que está madura, através das cores. Às vezes eu boto uma terra lá no lugar e falo, eu queria que nascesse aqui um pé de tal coisa. E eu fico testando isso o tempo todo, né? E aí quando eu volto, às vezes tem, né? Às vezes, essas plantas elas são espontâneas, né? E elas vão aparecendo. Então, eu tenho uma variedade enorme. Isso aqui não é do que eu tenho no quintal. Na porta lá da minha casa, eu tenho de babosa a picão branco, picão preto. É muita coisa. É uma variedade assim muito grande. E o espaço é bem pequenininho, tá? Que maravilha, Não sei se eu Vera respondi, eu Nubia. falei muito. Respondeu sim. E o principal é exatamente isso, é a variedade da alimentação. É uma alimentação monótona, independente de qual seja essa alimentação monótona, ela não traz benefícios. Então, quanto mais variado, mais colorido, mais natural, né, de preferência orgânica for essa alimentação, mais benefícios ela vai trazer. Aqui, eu encerrei a parte das perguntas, então eu vou abrir para quem quiser se inscrever, para fazer algum comentário, alguma pergunta que não foi respondida, pode se inscrever no chat, que eu vou abrir aqui a fala. E eu só queria trazer para a Vera Núbia novamente que os comentários estão sendo só para parabenizá-la,
agradecer por esse momento, essa experiência de troca. O pessoal está colocando que a prevenção ela vem da natureza, né, e a cura também. Então, muitas vezes a gente tem que entender o que a natureza está nos dizendo, assim como você disse que as plantas conversam conosco, a natureza conversa conosco. Além desse livro de Knup, eu queria recomendar para vocês dois livros assim que foi um despertar na minha vida, que foi A Vida Secreta das Plantas e A Vida Secreta das Árvores. Esses dois livros, eles trazem esse olhar para essa conexão que nós perdemos, né? Então, é bem interessante. Se vocês tiverem um tempinho, não deixem de ler esses dois livros. Eles são lindos e você começa a ler e não quer parar, porque ele te traz uma conexão para um entendimento. Ele fala dessa rede, né? Principalmente A Vida Secreta das Plantas. Ele traz essa conexão, que isso é uma rede, né? Existe uma rede que a gente não pode nem imaginar, né? Da comunicação entre as plantas, dessa relação com a gente. É uma beleza, assim, só. E a gente fica melhor, eu acho que a gente fica mais saudável. Eu não estou nem falando, eu falo mentalmente, né? E tem um detalhe, gente, que é muito importante. Os estudos, né, eles têm mostrado que nós vamos viver tempos bem difíceis com relação às mudanças climáticas. Precisamos saber e entender que podemos comer outras coisas além dessa comida convencional. Agora, na pandemia, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim, eu não tive nenhuma angústia de pensar que a gente poderia ter uns dias de supermercados fechados. Porque eu comecei a pensar que no meu quintal eu poderia sobreviver por uns bons dias, né? Porque eu tinha um monte de coisa, tá? Então, eu guardo sementes, eu vou guardando as sementes, eu faço... eu recomendo para todo mundo fazer isso aqui. Isso aqui é uma fava, andu, né? Tem gente que chama de guandu, né? Eu chamo de andu, a minha região aqui chama de andu, feijão andu. As favas, então você desidrata, aí eu compro ela fresca, seco e coloco aqui. Se a gente tiver um problema, eu tenho várias guardadas assim na garrafa. E isso aqui é proteína, né? Fonte de proteína, de carboidrato, de muitas vitaminas, de ferro. Então, a gente tem que começar a ter esse planejamento, né? Porque eu não faço nada assim demais, né? Coisas básicas mesmo. Não, tivemos um problema uns dias sem, a gente não entra no desespero. Eu olho para as árvores, sei quais são as árvores que podem ser comidas. Eu vejo um pé de manguba, eu sei que eu posso pegar a manguba, cozinhar e comer. Então, posso pegar uma jaca verde. Então, olha que coisa bacana, gente. Isso é segurança alimentar e nutricional, né? E quando a gente tem essa certeza, né, que a gente pode comer, além do que disseram para a gente que a gente pode comer, né, essa comida monótona, que todo dia é pão, é café, leite, aquela comida, não que eu ache isso ruim, não que eu acho, mas assim, eu acho que a gente pode pegar essa comida nossa do dia a dia e diversificar mais um pouco, né? Trazer outras possibilidades. Tem alguém aqui, Vera Nogueira, que está muito orgulhosa de você, que conheceu a sua comida no seu restaurante Ondina há muitos anos, uma comida maravilhosa em sabor, beleza e saúde. É a professora Nilce. Nossa, querida professora, aí tem muitas professoras queridas, eu fiquei muito emocionada quando eu vi. E essa escola, né, eu fiquei 10 anos aí na UFBA, porque é paralela ao restaurante, eu tinha um restaurante e eu era cozinheira do restaurante, né? Então, assim, eu chegava às 5 horas da manhã, ia para a cozinha, 11h30 eu ia para o salão fazer a minha parte de dona do restaurante. Às 15 horas eu corria para o escritório para resolver as coisas. Gente, até hoje eu não sei como é que eu me formei e consegui dar conta do restaurante. Então, assim, foram muitos apoios, né? Muitas professoras que eram muito bacanas e que nos orientavam de uma forma assim, muito especial. E eu sou muito grata
Professora Nilce foi uma das. Muito obrigada, professora. Para você explicar um pouco como intervir quando o indivíduo apresenta deficiência de B12. Aí você já pode encerrar. Tá. Primeiro é sempre buscar a causa, né? Porque a B12 porque está depletada, ou assim, é uma das questões hoje, assim, que eu mais, a primeira coisa, assim, entrou no consultório, eu quero saber quanto tem de B12. E a intervenção que eu sempre faço, né, a depender muito, às vezes eu tenho que corrigir através da alimentação. Essa dica que eu falei de utilizar, de plantar e tirar um alimento do solo que você tem controle, com água, com tudo, tirar diretamente, lavar um pouquinho e consumir, isso aqui é bem, né? Isso eu tenho todo um protocolo para fazer isso. Isso é uma forma, quando a gente não consegue resolver. Tem que primeiro fazer também, quando isso nunca resolve, eu faço o polimorfismo, para entender se tem uma questão, né? E se não, prescrevo a metilcobalamina, né, que já de uma forma metilada, e sempre por via oral. Quando a gente não consegue, né, de jeito nenhum, eu acho que eu não tive nenhum caso, assim, né, que não consegui subir B12. Então, sempre vendo essa relação B12, homocisteína, sempre tendo esse cuidado, mas a forma via oral, né, sempre via oral. Essa coisa de tomar comprimido de B12, a gente não consegue resolver, tá? Você pode até tomar também injeção, né, fazer uma via intramuscular, que a gente não pode prescrever, mas pede para procurar o médico e fazer. Resolve por um tempo, mas depois volta. Então, a gente tem que corrigir sempre que eu vou lá mexer no intestino, né? Então, faço aquele trabalho, né? Corrijo toda a desbiose, introdução de alguns fungos, né? Não sei se vocês sabem, mas tem alguns fungos com relação com vitamina D. E aí, mexo na vitamina D, mexo na B12 e a gente consegue realmente corrigir. Mas sempre mexendo muito com essa parte do intestino. Corrigir desbiose, e aí você começa a fazer a suplementação e sempre dá certo. Obrigada, Vera. Não sei se eu consegui. Esclarecemos agora todas as dúvidas. Gostaria de pedir agora, mandar o meu abraço para você, o meu agradecimento, e pedir para você fazer a sua fala final para a gente encerrar o evento. Então, eu tenho, né, aqui é só agradecimentos, né, essa escola que eu passei, que foi muito especial, e todas essas professoras que estavam aí hoje, né, algumas foram minhas professoras queridas, e eu só tenho que agradecer, só gratidão, e dizer a vocês que eu estou à disposição, dos alunos também, podem me procurar lá no meu direct, né, mas deixa lá uma mensagenzinha que eu respondo. E qualquer coisa mesmo, eu estou às ordens. Meu momento aqui nesse planeta é de troca, de estar fazendo esse link mesmo com o outro, com a Terra. Eu quero estar cada dia mais terra, gente, terra, e a gente cuidando um do outro, porque nós precisamos cuidar um dos outros, cuidar desse planeta que está sofrendo muito. E a gente não deixar ninguém mais passar fome, né? A gente vai ter que cuidar muito disso. E nós, nutricionistas, a gente tem que, né, estar cada dia mais ligado nisso. E por isso que eu gosto, né, dessas oportunidades, eu agradeço, porque sempre a oportunidade de falar de comida de verdade, de falar de alimentação, me renova, me faz aprender. E muito obrigada, gente. Muito obrigada por esse momento. Um abraço no coração de vocês. Então, agora, com a despedida de Vera Núbia, eu declaro o evento encerrado, agradecendo a presença de todos e todas. Peço que acompanhem no e-mail de vocês, porque é por lá que vai chegar o certificado. E aqueles que gostariam de acompanhar outras atividades do projeto Viver Bem, também terão seu e-mail cadastrado na nossa lista de e-mails, e por lá vocês vão receber mais novidades, mais eventos, oficinas que o projeto irá realizar. Então, agradeço a presença de todos. E eu peço só que
Vera Núbia permaneça conosco para que a gente possa tirar uma foto com as professoras e com você. Obrigada.